Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um formulário de contatos utilizando aqui o chat GPT. Para isso, a gente vai utilizar algumas informações que eu já tenho aqui pré-definida. Por exemplo, a primeira informação que eu quero definir aqui, crie para mim uma página de formulários em HTML. Notem que é só informação básica. Então, eu vou iniciar aqui um novo chat, vou definir aqui a minha pergunta, vou dar um Enter aqui. Você vai perceber que ele já dá um claro aqui e inicia. Em algumas situações, aconteceu dele não definir a informação correta. Então, você pode até mudar a forma que você solicita essa informação para ele. Pode ser que você tenha uma precisão melhor, tá? Aqui é só uma base de como você pode estar perguntando. Você vai perceber que ele vai digitar uma estrutura bem simples, então a gente vai utilizar essas informações. Quando ele concluir, vamos copiar aqui e utilizar um bloco de notas para que você consiga visualizar essa informação no navegador. Note que ele já está concluindo. Ele explica um pouquinho mais sobre essas informações na parte inferior. Ele fala que nós temos 3 campos aqui, né? No caso, nome, e-mail e a mensagem. Então, ok. Eu posso clicar aqui e copiar na lateral direita. Vou abrir um novo bloco de notas. Nessa estrutura do bloco de notas aqui, vou salvar essa informação. Vou salvar aqui na área de trabalho, por exemplo, vou definir o nome. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui um forms, que é a primeira versão, por exemplo, vou até especificar como número 1.html. Por que eu preciso do nome? E aí eu coloquei aqui esse .html. É a extensão do tipo de arquivo que eu estou trabalhando aqui. Então, se eu quero que ele seja exibido em um navegador, como eu não tenho nenhum programa para exibir essa informação, vou utilizar apenas o bloco de notas e definir a extensão. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou minimizar essas informações. Notem que eu já tinha um outro modelinho de exemplo aqui, ó. Eu defini o número 1, que é o primeiro, clico 2 vezes, ele me abre um formulário aqui. Você vai perceber que é um formulário de contato aqui. Notem que a gente tem os principais campos, eu vou dar um pouquinho mais de zoom. Ele tem os principais campos, nome, e-mail, mensagem e um botãozinho de enviar. Então, aqui nós temos a estrutura básica. Notem que ele não está bem alinhado, não está centralizado. Como que você pode estar melhorando, né? A gente volta aqui na mesma estrutura, lembrar que a gente permanece no mesmo chat. Nessa sequência desse mesmo chat, eu vou aqui nas minhas perguntas pré-definidas, eu posso pedir para ele adiciona o CSS. E aí ele vai dar uma formatada nessas informações. Ó, vou clicar aqui embaixo e vou dar um Enter. Eu fiz alguns testes, em algumas situações ele não entendeu muito bem, então você pode até explicar com mais detalhes essas informações. Formate utilizando o CSS, defina para mim a seguinte informação. Você pode pedir para ele melhorar o seu código utilizando o CSS. Então assim, é importante que você entenda que pode ser criado, mas pode ser melhorado também, tá? A gente vai aguardar que ele digitar, vai levar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque na verdade, além do próprio HTML, que ele já tem a base, que é a parte de cima, ele vai implementar aqui o CSS, vai explicar um pouco, né? Nota que ele tem as linhas de informação. Vamos aguardar que ele concluir. Notem que ele concluindo aqui, ó, ele até explica um pouco do formulário, né? Ele dá algumas sugestões, ele explica um pouco mais com detalhes. Então é bastante importante que você compreenda. Da mesma forma, você vem aqui, copia o código. Vamos abrir um bloco de notas para estar especificando um pouco mais. Então vou colar aqui. Lembra que a gente tinha trabalhado com Forms 1. Vou salvar como, nem vou substituir o anterior, para que a gente tenha as duas versões. Por exemplo, aqui eu vou digitar Forms. Vou pegar aqui esse Forms aqui, vou alterar aqui o número 2, que é a nossa segunda versão desse Form. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou minimizar essas informações. Isso aqui também. Lembrar que é o Forms 2 e ele já abre no navegador. Notem que aqui a gente precisaria corrigir a informação, mas notem que ele já deu uma trabalhada aqui, né? Ó, o botão ficou muito largo e tal. Então assim, depende muito de como você pediu as informações, mas ele já aplicou aqui um CSS, ó. Ele poderia ter corrigido isso, né? Você pode pedir para ele centralizar essa informação. Para melhorar um pouquinho mais, a gente vai utilizar aqui uma última informação. Vamos pedir para ele adicionar um menu drop-down, que é aquele botãozinho que aparece algumas opções, né? Então vamos ver como é que ele vai fazer essa correção, né? Dar uma melhorada aí no código e adicionar esse botão drop-down. Aqui provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque o código é bem maior, mas a gente vai esperar ele digitar essa informação. Bom, notem que ele está concluindo aqui essa informação, então nesse ponto específico aqui ele até explica um pouco mais, tá? E a gente não vai usar essa informação como base, ó, vou clicar aqui no menu copiar, e aqui em cima dessa opção de copiar, vamos abrir um novo bloco de notas para manter os códigos anteriores. Vou colar essa informação, vou salvar aqui como Forms 3, nós tínhamos criado o form anterior, ó, ele até aparece aqui, ó, quando você começa a digitar essa informação.
usar aqui forms aqui, né, ponto .html, lembrar que você deve manter. 3, eu vou salvar na área de trabalho, minimizar toda essa estrutura, essa informação também, e vou abrir aqui o forms 3. Ó, nota que ele definiu, ó, já ele fez até a correção aqui em cima, isso é importante lembrar. A única coisa que eu acho que ele daria para melhorar seria centralizar essa informação para ficar visualmente mais bonitinho, ó. Mas o que a gente pediu para ele adicionar, ele já adicionou o menu drop-down. E o que eu vou pedir para ele fazer, ó? Eu posso voltar aqui e posso pedir para ele melhorar. Ou diferente, eu posso até pedir para ele fazer todas essas informações que foram esse passo a passo, 1, 2 e 3, tudo de uma vez, né? Então eu posso pedir já para ele montar essa estrutura. Então eu poderia até criar um novo chat aqui para não confundir a sequência do que eu vim montando, ou poderia definir lá embaixo também, tá? Vou dar um enter aqui. Vamos aguardar. Uma observação, aqui ó, eu pedi para ele estruturar, ele já não vê como HTML, ó, já veio de forma diferente, ele já está dizendo que é o form. Eu posso até voltar aqui e já tinha iniciado uma conversa com ele, ó, posso dar continuidade aqui. É sempre importante introduzir a informação que você quer em uma conversa anterior. Normalmente quando você joga a pergunta assim dessa forma, pode ser que aconteça esse tipo de erro, né? Então vamos aguardar ele concluir essa estrutura. Notar que ele já está concluindo aqui, né? Ele dá um exemplo aqui. Então vamos copiar essa informação. A gente já tinha até o exemplo 3, né? Então vamos abrir um bloco de notas novo aqui. Vou colar essa informação, salvar da mesma forma, área de trabalho. Aqui, ó, por exemplo, forms, a gente já tinha definido até o 4 aqui, que era o ponto .html. Eu dei um enter sem querer aqui, vou definir aqui forms.html5, então eu vou salvar aqui, vou minimizar todas as informações e vou abrir aqui o 5. Ó, notem que ele não mudou muito do anterior, né? Então, como ele não alterou muito, ó, então, pouca diferença, na verdade está exatamente igual, né? Então, você poderia ter pedido para ele criar dessa forma, né? E aí você pode especificar um pouco mais, né? Você pode vir aqui e pedir para ele melhorar, você pode pedir para adicionar mais elementos, mas o importante que você entenda é que você não digitou nenhuma linha de código e ele já te deu a estrutura que você precisava. Para vocês que já compreendem a linguagem, você pode vir aqui separar, organizar da forma correta, né? Lembrar que aqui eu não especifiquei o tipo de linguagem, por exemplo, nesse caso não é HTML5 e nem CSS3 ou outra versão, eu só pedi para ele especificar, eles usam as seguintes informações e foi estruturando para mim, então isso ajuda bastante, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixem um like para vocês, se inscrevam no canal, deixem aí um comentário que se vocês gostaram, para que eu possa estar criando mais vídeos falando sobre o mesmo assunto, tá? Até o próximo vídeo.